Aí. Pessoal, bom dia novamente, né? Começou a gravar aqui, deu certo? Então, vamos lá. Nós estamos aí em prática de processo civil do dia 26 de março, né, de 2022. E, como é quarto ano aí, nós precisamos trabalhar algumas peças sobre processo de execução, né? Peças aí sobre processo de execução. Pessoal, o processo de execução, né, ele é dividido, na verdade, em dois procedimentos diferentes, né? Ambos visando a satisfação do crédito, da obrigação aí. Porém, né, como critério divisor entre esses dois procedimentos, nós temos os tipos de títulos executivos que embaseiam aí cada um desses procedimentos de execução. O primeiro procedimento de execução é com base no título judicial, né? A partir aí de uma decisão judicial, pode ser, e é a regra, transitada em julgado, e aí a gente fala em execução definitiva, ou ainda que não transitada em julgado, mas já passível sim de execução, que a gente chama de execução provisória. Como normalmente o título judicial executivo clássico utilizado é a sentença, essa execução de título judicial, ela também é chamada de cumprimento de sentença, ou definitivo ou provisório. Aí. Nós já fizemos, se eu não me engano, uma peça referente a um cumprimento de sentença, né? Quando tivemos o estudo da sentença e também, né, a liquidação da sentença, com base aí no artigo 523. Eu não vou lembrar certinho quando isso se deu, né? Mas foi durante, sim, a pandemia, foi em aula online aí. E agora, quarto ano, vocês estão estudando outro procedimento executivo, né? Outro procedimento de processo de execução, que é a execução de título extrajudicial, né? Então, a execução de título extrajudicial, ela também é um processo executivo, só que baseado aí em um título extrajudicial. E o que é título extrajudicial? Título extrajudicial é todo documento representativo de dívida ou outra obrigação, mas que originado fora do Poder Judiciário, originado sem a participação do Poder Judiciário. E quem diz para a gente, né, quais são os títulos executivos é a própria lei, é o próprio CPC, no artigo 783, né, artigo 783, né, se eu não me engano aí do CPC, ele traz para a gente esses títulos executivos extrajudiciais aí. São os contratos assinados por duas testemunhas, são os contratos de aluguel e seus consectários legais, como água, luz, condomínio, telefone, se houver, fibra, né, se houver, IPTU, né? E dispensando, nesse caso de contrato de aluguel, assinatura de duas testemunhas. São os títulos de crédito, como cheque, duplicata, nota promissória, letra de câmbio, né? Que mais? Documentos bancários, né? Os documentos bancários, por pressão dos bancos aí, né? Por lobby dos bancos, também tem força executiva, né? Enfim, esses documentos, então, originados aí fora do Poder Judiciário, que gozam, na prática, de assinatura do próprio devedor, da obrigação dele materializada, e que, por conta dessa assinatura do devedor, eles são, sim, dotados de três características básicas, né, dos títulos executivos, tanto judiciais quanto extrajudiciais. No caso aqui, os extrajudiciais, que é exigibilidade, certeza e liquidez. Né? Os títulos de crédito, os títulos executivos, eles têm exigibilidade, certeza e liquidez. E com base, então, nessas três características, e por ter essas três características, a lei diz que eles são títulos executivos aí, permitindo o ajuizamento de ação de execução. Pessoal, e qual que é a grande vantagem, né, de ação de execução em relação a uma ação de procedimento de conhecimento, né? Qual que é a grande vantagem da ação executiva em relação a processo de conhecimento? A grande vantagem do processo executivo, da ação executiva,
é que, como são embasados em títulos executivos que têm certeza, né, que têm exigibilidade, certeza e liquidez, ao executar, o juiz já determina imediatamente o cumprimento da obrigação. Afinal, a base dessa execução, que é o título, já tem exigibilidade, certeza e liquidez. Precisa mais o quê? Mais nada, né? E aí o juiz já manda cumprir essa obrigação de forma imediata. Ou se não cumprir, o juiz já toma medidas, né, executivas ou satisfativas dessa obrigação também de forma imediata aí. Ao passo que no processo de conhecimento, né, que vocês já estudaram lá atrás, não se tem exigibilidade, certeza e liquidez. Isso não permite que o juiz já tome medidas satisfativas ou coercitivas imediatamente. O juiz ele vai ter que primeiro conhecer os fatos, analisar os fatos, oportunizar a produção de prova e então proferir uma decisão que é passível de recurso e, em regra, só com o trânsito em julgado dessa decisão é que ela vai se tornar, então, exigível, certa, líquida e permitir a execução, permitir o cumprimento de sentença. Então, ao ter um título executivo e entrar direto com a ação de execução, você dispensa prévio processo de conhecimento, você economiza prévio processo de conhecimento, você já satisfaz aquela obrigação, tenta satisfazer aquela obrigação de forma imediata e, com isso, dispensando o prévio processo de conhecimento, você economiza aí uns 20 anos de tramitação processual, né? 20 anos, estou brincando, né? Mas vai alguns anos aí, ou economiza, sim, alguns anos de tramitação processual. Então, é legal, né? Ter título executivo é legal já conseguir promover imediatamente de cara aí o processo executivo. Bom, e a gente vai fazer, então, processos executivos, peças de processos executivos de título extrajudicial. E aí, eu mandei para vocês, se vocês puderem olhar no WhatsApp, dois arquivos em PDF de processos executivos, um da comarca de Monte Aprazível, né, e um da comarca de Ilha Solteira, ambos aí com base, tendo como título executivo, cheques, né, são execuções de cheques aí. E também eu mandei para vocês mais dois arquivos em PDF, que são os respectivos, né, de cada um desses processos, embargos do devedor. Pessoal, no processo executivo, né, vocês já estudaram aí na parte teórica, não tem contestação, né? Não tem contestação. A defesa no processo executivo, ela nem é feita dentro do próprio processo executivo. A gente chama de defesa heterotópica, né? A defesa no processo executivo é uma defesa heterotópica. Por que heterotópica? Porque ela é feita, na verdade, fora do processo executivo, em outro processo, né? A defesa aí, ela é fora do processo, ela gera um novo processo aí. Tudo bem que distribuído por dependência ao processo executivo, né? Eles tramitam por dependência, eles tramitam em apenso, mas formando um novo processo, novos autos aí, né? E por isso que não é contestação, né? Porque a contestação é interna a um processo já em curso. E para diferenciar, então, mostrando que é um novo processo, a defesa, né, no processo executivo chama-se embargos do devedor. Eu mandei, então, os respectivos embargos do devedor. Não hoje, mas sim, está previsto aí no nosso cronograma de prática civil fazer também embargos do devedor. Hoje nós vamos fazer, né, comentar aí a respeito da petição inicial do processo executivo. E numa outra oportunidade, quem sabe, né, se tivermos aí, estudaremos juntos, ou se não outro professor, os embargos do devedor, que é a defesa do processo executivo aí. Pessoal, coincidentemente, os nossos dois processos executivos que eu mandei para vocês são de cheque, né? Mas é possível também execução de contrato, né? Eu posso mandar aí depois, né, uma execução de contrato tranquilamente, sem problema nenhum aí, né? Pois eu encaminho para vocês. Um contrato que tem assinatura de duas testemunhas também é título executivo, ou contrato de aluguel, mesmo não tendo assinatura de duas testemunhas, ele tem também força executiva aí.
Pessoal, beleza? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem alguma pergunta? Fiquem à vontade aí. Tá ok, professor, por enquanto tranquilo. Tranquilo? Então vamos lá. Vamos compartilhar a tela aqui para a gente, então, fazer, né, ou comentar pelo menos a nossa peça aí, né? Seria interessante se a gente tivesse tempo realmente para fazê-la do zero, né? Mas com 2 aulas aí fica difícil a gente digitar junto. Então a gente vai comentar uma peça, né, que já está pronta aí, dando as orientações para vocês. Vamos lá. Tentando compartilhar a tela aqui, mas já faz um tempinho que a gente não tem aula online, né? Já vai destreinando, né? Só um minutinho. Aqui. Beleza. Pessoal, olha só, nós vamos comentar essa petição aqui, né? Acredito que agora foi. Demorou um pouquinho, mas agora foi. Pessoal, nós vamos comentar essa petição inicial aqui, né, da comarca de Monte Aprazível, cujo exequente é o Eduardo Bejo. Então, se vocês puderem pegar aí, né, essa petição inicial aqui, né, da comarca de Monte Aprazível, cujo exequente é o Eduardo Bejo. Pessoal, eu vou abrir aqui o processo, né? Esse processo já tramitou, né? Já se encerrou até, né? A gente fez um acordo, né? Ele se encerrou num acordo, e a gente comenta um pouquinho. Olha só, esse aqui é o próprio processo executivo, né? Então, vou diminuir aqui, só porque a gente vai comentar depois a petição inicial propriamente dita, né? Então, a petição aqui, nesse momento, não nos interessa muito. O que nos interessa muito é o título, né? O que nos interessa muito nesse momento é o título aí. Olha só, junto com a petição inicial do processo de execução, a gente tem que juntar o título. A gente tem que juntar o título. E é obrigatório que se junte o título no original, né? Por quê? Porque o título, né, o próprio documento que é o título, ele faz presunção de exigibilidade, de certeza e liquidez. E essas presunções, né, ou essa presunção em 3 aspectos, ela só ocorre de fato se o credor exequente tiver de posse do título no original, né? Senão seria muito fácil aí, né? Falar, eu tive um título na vida, passou na minha mão, eu fiz cópia, fiz xerox aí, né? Passei ele no mimeógrafo, eu tenho cópia aí. Mas o título não está mais comigo, o título circulou. Então, o que me prova de fato, né, que aquele credor é de fato o credor, se nem na posse do título ele está, se o título extraviou? Então, exige-se sim, né, na petição inicial do processo executivo, a juntada do título no original. Na época que o processo era físico, a gente pegava uma folha de sulfite e grampeava o título nessa folha de sulfite e grampeava a própria folha de sulfite na petição inicial, né? E protocolava, distribuía a petição inicial com o original do título no fórum, né? Distribuía a petição inicial com o original do título no fórum. Tinha que fazer dessa forma aí, tinha que juntar o original. E se não juntasse? Se não juntasse, o juiz não poderia receber a petição inicial do processo executivo por falta de pressuposto processual. Então, se não juntasse o original do título na petição inicial, o juiz, na verdade, ia extinguir o processo sem julgamento de mérito por falta de pressuposto processual. E hoje, que o processo é digital, como que a gente faz para juntar os títulos aí no processo, né, digital? A gente escaneia, não tem outro jeito, né? A gente escaneia, não tem outro jeito. Porém, quando a petição inicial de execução bate lá no fórum, né, antes do juiz dar o seu despacho inicial, verificando a regularidade dessa petição inicial, vem um ato ordinatório do cartório, né, ou um despacho de mero expediente aí, determinando que o credor exequente compareça pessoalmente em cartório ou através do seu advogado, né, cartório do fórum, e apresente o título no original, né? Tem que levar o título no original
lá no cartório do fórum. E aí, o escrevente do fórum vai pegar o arquivo digital do processo, vai pegar o título, vai fazer cara crachá entre eles, ver se eles estão de fato compatíveis, se são mesmo, e vai então certificar nos autos que de fato o credor exequente compareceu em cartório e apresentou o original do título de folhas tais, né? Ou seja, ele estava da posse do título, né? Ele realmente estava na posse do título aí, ao menos quando ele ajuizou a ação de execução. E para que não haja dúvida, né, que aquele título está vinculado a um determinado processo, o escrevente carimba, né, o próprio título, falando, olha, esse título está vinculado àquele processo digital. Né? Escreve, carimba no título, escreve no título que aquele título está vinculado àquele determinado processo executivo. Né? Isso não impede um título de crédito, por exemplo, um cheque, né, uma letra de câmbio, uma duplicata, uma nota promissória, de circular. Ele pode circular, não está proibido. Mas quem que vai pegar? Né? Então, se eu quiser passar um cheque aí para terceiro e o cheque está carimbado, que ele está vinculado a um processo executivo, terceiro não vai pegar. Né? Então, ele não está proibido de circular, mas na prática ninguém consegue fazer esse título circular aí. Então, é assim que funciona. Né? A gente escaneia o título, distribui a petição inicial com o arquivo digital do título e a gente vai ser, né, intimado, né, para comparecer em cartório e apresentar o título no original. E aí o escrevente, então, certifica isso nos autos e certifica isso no título. No nosso caso, né, no nosso processo aqui de monte aprazível, como eu disse para vocês, o título é cheque. Né? Só que esses cheques foram protestados, né, no cartório de protesto aí lá da comarca de Monte Aprazível. Né? Então, a gente começa aqui o título pela certidão de protesto, né? Essa aqui é a certidão de protesto, lá do cartório de Monte Aprazível, e junto aí com a certidão de protesto, né, vem o próprio título, né? O próprio título aí. Cheque no valor de R$ 1.352, devidamente preenchido, nominativo aí ao credor, que é o exequente, que é o Eduardo Bejo, né? A gente junta sempre a frente do título, né? A gente junta sempre a frente do título e também junta o verso do título, porque no verso do título que vem informações bastante relevantes, como, por exemplo, se teve endosso ou não, né? O endosso ele vem atrás do título de crédito, como, por exemplo, se o título foi devolvido ou não, né? No caso do cheque aqui, tem esse carimbo aqui da devolução do título no verso do título, né? E junto ao título, né, depois de protestado, também é colado, né, um adesivo aí, daqueles que se a gente puxar, ele rasga inteiro, né? Então, vem junto aqui, né, todas as informações aí do protesto do título. No nosso caso aqui, são 2 títulos, né? Então, os 2 foram protestados, a gente tem as 2 certidões de protesto, e a gente tem o segundo título aqui, né? O segundo título aqui também, um cheque aí. Esse cheque, olha que interessante, ele foi nominativo a João Guedes, mas ele foi, na verdade, depois endossado, né? Ó o João Guedes assinando aqui atrás, ó. O título foi nominativo ao João Guedes, então, num primeiro momento, seria o João Guedes que deveria executar esse título, né? Seria o credor exequente do título. Porém, olha lá, esse título foi endossado. Olha o verso aqui, ó, com a assinatura do João Guedes. E tendo sido endossado, né, e é um endosso em branco, né, isso aqui é um endosso em branco, esse título que era nominativo, ele passou a ser ao portador. E quem estava portando era o Eduardo Bejo, né, o Eduardo Bejo. Então, o Eduardo Bejo aqui passou a ser o credor, né, e permitiu que ele executasse esse título aqui. Aqui a gente tem a devolução do título pelo motivo 11, né? A devolução do título aí pelo motivo 11, vamos aumentar um pouquinho, né? Aqui. Professor, não tá aparecendo. Não está aparecendo? Não, pelo menos para mim não. Tá aparecendo só Espera aí. Então vamos tentar de novo. Aí. Gente, eu tirei e recoloquei. Vamos ver se agora vai. Agora abriu. Abriu? Abriu. Não, às vezes a conexão tá meio ruim. Ele me falou aqui que a conexão tá oscilando
e que a capacidade de processamento está no limite aqui, né? Então, até o computador desacostumou com as aulas online, né? Então tá. Então vamos voltar aqui naquele título, né, que é o importante, né? Vamos voltar. A gente tinha comentado aí o título. Olha só, pessoal, o primeiro título, né? Esse aqui é a certidão de protesto, faz junto com a petição inicial. E junto com a certidão de protesto, a gente tem o título no original. Esse primeiro título aqui, ó, ele foi endossado, desculpa, ele foi nominativo ao Eduardo Bejo, né, que é o nosso exequente. Então, não precisa de mais nada, né? Foi nominativo a ele. Veja, não tem assinatura no verso, não tem endosso, não tem nada, porque já foi nominativo a ele. E ele já executou. Esse segundo título, que é o que a gente estava comentando agora, também foi protestado lá em Monte Aprazível, então a gente tem a certidão de protesto. Só que a grande peculiaridade desse segundo título é que ele foi nominativo a terceiro. Ele foi nominativo ao João Guedes, né? O título foi nominativo ao João Guedes. Então, o credor exequente deveria ser o João Guedes. Porém, olha só, quando a gente vai no verso do título, o João Guedes assinou esse título, ó, a assinatura aqui do João Guedes. Quando o nominativo, né, a pessoa que está nominativa ao título, assina no verso, houve endosso. E havendo endosso, significa que ele está transferindo esse título para outrem. Se quem faz o endosso, no caso o João Guedes, coloca o nome de quem ele está transferindo, ou para quem que ele está transferindo, a gente fala endosso em preto, porque identificou o endossatário. Agora, se o endossante, que é o João Guedes, simplesmente assina, a gente fala que houve endosso em branco, porque ele não colocou o nome do endossatário, o que significa que qualquer pessoa possa ser endossatário, desde que porte o título. Então, o endosso em branco, que é o caso desse título, transforma um título que era nominativo em título ao portador. E aí qualquer um pode executar, né? Qualquer um pode executar. E como o título, então, foi endossado em branco, se tornou ao portador, e o título estava de posse do Eduardo Bejo, foi o Eduardo Bejo que executou, né? Tanto o Eduardo Bejo que protestou, quanto foi o Eduardo Bejo que executou. E aí a gente tem aqui no caso do cheque, gente, olha só, 2 carimbos, né? 2 carimbos. A gente tem o primeiro carimbo com devolução aí, não dá para selecionar. Né? A gente tem o primeiro carimbo aí, né? Devolução com motivo, não dá. Motivo 11, né? Ixi. Motivo 11, que é a devolução por falta de fundo em primeira apresentação, né? E aí o título pode ser apresentado de novo, não tem problema nenhum. E aí a gente tem o carimbo aqui da segunda devolução. Só que é muito estranho, porque na segunda devolução constou motivo 49, que é, acho que, divergência de assinatura, algo do gênero. Mas muito estranho, né? Muito estranho. Por quê? Se o título foi devolvido por falta de fundo na primeira, é porque a assinatura era válida e tentaram pagar e não conseguiram. E aí, como que o título pode ser devolvido depois por divergência de assinatura? Né? Se houvesse, de fato, divergência de assinatura, já teria devolvido como tal na primeira apresentação. Né? Estranho, coisas estranhas que acontecem aí. Né? Mas, enfim, né? E aí a gente tem também a devolução pelo motivo 12, que é a falta de fundo em segunda apresentação. Então, os títulos foram aí devolvidos. E aí a gente tem, né, o carimbo aqui, né, do protesto. Né? Eles colam, o cartório de protesto cola um documento aí no título, né, e bater o carimbo aqui de protesto. Bom, pessoal, eu acho que aqui a gente tem um terceiro título. É isso mesmo, ó. A gente tem mais um título que foi executado aqui, né? Esse também nominativo ao Eduardo Bejo, então dispensando o endosso. Aí, né? Veja, não tem assinatura de ninguém atrás. Dispensou o endosso, porque já foi nominativo ao próprio exequente aí. Pessoal, e aí depois eu costumo juntar a certidão da JUSESP aqui da empresa devedora. A empresa devedora é a Nippon Citrus, Comércio de Suco Eireli, né? Só uma atualização, né, gente? Não tem mais Eireli, não tem mais Eireli. Eireli foi revogada em definitivo aí pela Lei 14.195 de 2021, né? De setembro, outubro aí de 2021. Então não tem mais Eireli. As Eireles, então existentes, têm que ser convertidas em sociedade limitada unipessoal, né? Tem que ser aí convertida para sociedade limitada unipessoal.
Como vai ser feito isso, a coisa ainda não se sabe muito bem, né? Está se esperando uma resolução do DREI, do Departamento de Registro de Empresa e Integração, para que as juntas comerciais façam essa conversão de Eireli para a sociedade limitada unipessoal, mas Eireli morreu, né? Não existe mais Eireli. Então, aqui a certidão, né, da JUSCESP, né? E aqui, então, o despacho do juiz, né? Aqui a gente tem o despacho do juiz, né? Pedindo para... não, concedeu, né? Concedeu aí a justiça gratuita, né? Ele concedeu aqui a justiça gratuita, né? É isso aí. E aí tentou citar, né? Tentou citar o executado, né? Mas como o executado não é de Monte Aprazível, teve que expedir precatória aí para Rio Preto, né? Para a comarca de Rio Preto, para conseguir citá-lo aí. Bom, pessoal, então veja que na petição inicial a gente tem que juntar os títulos no original e a gente vai ser notificado aí para apresentar os títulos em cartório. Bom, gente, vamos começar a analisar a petição inicial? Vamos lá? Olha só. Primeira coisa, né, de toda e qualquer petição inicial é fazer o endereçamento. Primeira coisa é fazer o endereçamento. Pessoal, e olha só, a grande maioria dos processos executivos, eles tramitam aí na Justiça Comum Estadual, né? Por quê? Porque dificilmente a gente vai ter um título executivo emitido pela União Federal, né? Se fosse emitido pela União Federal, aí a competência seria sim da Justiça Federal. Mas dificilmente a gente vai ter um título executivo aí emitido pela União Federal, né? Então, a grande maioria aí dos processos executivos mesmo não tem interesse da União, então eles vão para a Justiça Estadual. Por isso aqui, juiz de direito, né? Porque é o cargo, né, da magistratura de base da Justiça Estadual. E aí, os processos executivos, eles têm natureza civil, então eles vão para a vara civil, né? Eles vão para a vara civil aí, né? E da comarca, olha só, de onde a obrigação deveria ser cumprida. Processo executivo, ele tem como competência territorial a comarca de onde a obrigação deveria ser cumprida. E a regra geral, pessoal, das obrigações, né, é que elas são cumpridas no domicílio do devedor, né, no domicílio do devedor. E aí, então, normalmente os processos executivos seguem a regra geral de competência, movendo aí o processo no domicílio do devedor, né? Então, essa é a regrinha de competência territorial aí dos processos executivos. A gente move aí... gente, acabei de receber uma mensagem aqui bastante triste, não sei se apareceu para vocês, né, que agora está compartilhando a tela aí. Parece que o Dr. Biasi, né, delegado muito famoso, muito querido aqui em Jales, estava internado aí com sequelas da Covid, veio a falecer, né, nessa madrugada. Notícia muito triste aí para Jales e região, né? Era uma pessoa muito querida, né, uma pessoa muito esforçada, né, de um trato muito bom e como profissional também, né, muito competente aí. Ele nasceu para a profissão que ele conseguiu lutando vir a exercer, né, que era delegado operacional, né? E todo mundo, né, que é da região aí deve ter visto já a foto do Dr. Biasi, né? Ele sempre participou das operações da polícia, sempre devidamente trajado e paramentado, né? Com roupas operacionais mesmo. Então fica aí também a nossa lembrança, né, e nossa homenagem ao Dr. Biasi e à família dele. Bom, mas vamos lá. Então, a competência territorial aí é da comarca, né, de onde a obrigação tem que ser cumprida. No caso, a grande maioria das obrigações é, sim, cumprida no domicílio do devedor.
Então, a gente promove ações de execução no domicílio do devedor. Tanto é assim que veja que o Eduardo Bejo, que é o exequente, né, ele reside aí na comarca de Urânia, né? Porém, essa ação foi proposta na comarca de Monte Aprazível, porque a empresa devedora, né, Nipoã Citrus, fica em Nipoã, que pertence à comarca de Monte Aprazível, né? E os sócios aqui, né, que a gente pediu a desconsideração da PJ, que é o Cleiton e o Ricardo, moram na comarca de Rio Preto, né? Mas não importa o domicílio dos sócios, né? Importa o domicílio do devedor. O devedor, no primeiro momento, é a empresa Nipoã Citrus, né, da cidade de Nipoã, que pertence à comarca de Monte Aprazível. Por isso que essa ação executiva foi proposta na comarca de Monte Aprazível. O outro processo que eu mandei para vocês, né, o Carlos, né, o exequente, Carlos, ele é daqui de Jales, né? Porém, os títulos, né, foram emitidos, os cheques foram emitidos, e o devedor, o domicílio do devedor é a comarca de Ilha Solteira. Então, por conta disso, né, aquele outro processo que eu mandei para vocês, a ação executiva foi proposta também na comarca de Ilha Solteira, que era o domicílio do devedor aí. Bom, vamos seguir. Todo e qualquer processo, ele tem a qualificação das partes. No caso do processo executivo, a parte autora é o credor exequente e a parte devedora, né, é o devedor executado. A parte requerida, né, a parte ré, é o devedor executado. Nesse caso, o título foi emitido pela Nipoã, né, Citrus aí, que é a empresa, porém, a gente vai ver por quê, mas nós fizemos aí pedido de desconsideração da personalidade jurídica na própria petição inicial. E quando se faz o pedido de desconsideração da personalidade jurídica na própria petição inicial, a gente, claro, vai ter que colocar os sócios como requeridos, inclusive para dar a possibilidade deles serem citados e exercerem, né, o seu direito de defesa, né, quando se faz desconsideração da PJ na petição inicial, coloca-se os sócios, né, como polo passivo para eles serem citados e eles terem, sim, oportunidade de defesa. E eles vão se defender, né, gente, em duas linhas. Os sócios vão alegar que a empresa não deve e que também não pode ter desconsideração, né? A defesa do sócio é sempre em duas linhas. Ele nega o débito, ele vai falar que a empresa não deve, e ele nega também a possibilidade de desconsideração. Porque se conseguir derrubar o débito da empresa, ninguém paga, nem eles, nem a empresa, nem eles. Se eles não conseguirem derrubar o débito da empresa, mas conseguirem derrubar a desconsideração, pode ser até que a empresa tenha que pagar, mas aí vai ser só o patrimônio da empresa. O patrimônio dos sócios vai ficar separado aí, né? Se não houver desconsideração, o patrimônio do sócio vai ficar separadinho aí, né? Bom, o nome é ação de execução de título extrajudicial, que é cheque, né? Ação de execução de título extrajudicial. A gente pode colocar aqui com pedido liminar, né? Se a gente já fizer pedido aí, né, de bloqueio de bens, por exemplo, né? Se a gente fizer um pedido de bloqueio de bens, a gente pode colocar aqui com pedido liminar. E se quiser também deixar bem claro que estamos fazendo pedido de desconsideração, a gente pode até expressar isso aqui no nome da ação. Então, C/C, né, que é combinado, que é cumulado aí, né, cumulado com desconsideração de personalidade jurídica. A gente pode fazer esse nome completo aqui, né? Então, ação de execução de título extrajudicial com pedido liminar, leia-se bloqueio de bens, cumulado com desconsideração de personalidade jurídica. E, pessoal, o fundamento base de todo o processo de execução de título extrajudicial são esses dois artigos aqui, ó. Artigo 783 e 784 do CPC, né? Então, se vocês forem fazer aí uma peça, né, de ação de execução, vocês vão ter que fazer com base no artigo 783 e 784, né, do CPC. Bom, e aí a gente vai seguindo aqui. Nós fizemos um capítulo de preliminar,
e pedimos a justiça gratuita, né? Pedimos a justiça gratuita aí. E depois a gente já entra aí na ação executiva propriamente dita. Pessoal, e a ação executiva propriamente dita, ela é bem tranquila de ser feita, né? A ação executiva, a petição inicial da ação executiva, ela é bem tranquila de ser feita. Por quê? Porque não tem que se descrever os fatos aí. A gente descreve, na verdade, a dívida e o título, né? Ação de execução, petição inicial de ação de execução, a gente não precisa descrever os fatos, a gente descreve a dívida e o título. Por quê? Porque o próprio título, como a gente já disse, ele tem presunção de exigibilidade, certeza e liquidez. Então, não precisa descrever fato se o próprio título já é o próprio fato e já prova todos os fatos envolvidos. Por isso que a gente descreve a dívida e o título, já que o título já tem presunções aí de exigibilidade, certeza e liquidez. Então veja que a gente já começa de cara falando da dívida e do título. Olha lá, o exequente é credor do executado da importância de R$ 7.497, sem atualização, em razão da aquisição pelo executado, pelo exequente de produtos aí. Produtos. Não falamos que produto, não falamos quando foi essa aquisição, do que se trata, não falamos nada a respeito disso, né? Nós não falamos nada a respeito do nome técnico aqui, negócio subjacente, né? Nós não falamos nada do negócio subjacente. Por quê? Porque não importa o negócio subjacente, o próprio título já faz prova dele, qualquer que seja ele, né? Então, a gente nem precisa declinar na petição inicial a causa debente, o negócio subjacente. Já vai direto para o título, dizendo que essa dívida foi materializada em 3 títulos extrajudiciais, que são cártulas de cheque. E aí a gente tem que descrevê-los. Aí a gente tem que descrever. Os títulos têm realmente que ser descritos aí. Então, todos sacados contra o Banco Bradesco, e aí a gente começa a descrever um por um. Cheque 241, emitido em tal data, protestado em tal data, no valor de tanto. Cheque emitido em tal data, protestado em tal data, no valor de tanto. Cheque número tal, emitido em tal data, protestado em tal data, no valor de tanto aí. E aí vocês poderiam perguntar, professor, preciso colocar a data de emissão e a data do protesto? É bom, né? É bom. Na verdade põe. Por quê? Porque são essas datas que funcionam como termo inicial do prazo prescricional do título, né? Então, veja que emitido um título, e no caso aqui é um cheque, e portanto sempre à vista, é da data de emissão, né? Porque ele é à vista, ele é vencido na própria emissão, né? Ele é vencido na própria emissão, isso significa à vista, ele é vencido na própria emissão. Então, é da data de emissão que começa a correr o prazo prescricional aí do título, né? Então, precisa colocar a data para verificar se de fato esse título está dentro do prazo prescricional. Porque se estiver dentro do prazo prescricional, ele pode sim ser executado. Mas se passar o prazo prescricional, essa prescrição retira a força executiva do título. Então, o título deixa de ser título executivo, perde a sua força executiva. O que significa que, se está prescrito, a gente não pode mais executá-lo. E, pessoal, é importante também colocar a data do protesto, se houve protesto, porque o protesto, ele é interruptivo do prazo prescricional. O protesto, ele é interruptivo do prazo prescricional. O que significa o protesto ser interruptivo do prazo prescricional? Significa que, se a gente protestar o título dentro do prazo prescricional, o protesto vai interromper a fluência do prazo prescricional. Interrompe, não flui mais o prazo prescricional. E quando voltar a fluir, olha só, por ter havido interrupção, ele volta a fluir do zero, ele volta a fluir como um todo aí,
né? Então, na prática, quando se faz um protesto de um título dentro do prazo prescricional regular, significa que esse prazo prescricional volta a correr como um todo, é devolvido como um todo. O credor exequente ganha de novo o mesmo prazo prescricional. Então, isso é interessante, né? Dependendo aí, você consegue até duplicar o prazo prescricional. Você ganha o dobro de prazo prescricional para poder executar esse título de crédito aí. Isso é ainda mais importante, isso é ainda mais relevante no cheque, porque o cheque em especial, ele tem um prazo prescricional bastante exíguo, né? Os demais títulos de crédito, como letra de câmbio, nota promissória e duplicata, tem 3 anos de prazo prescricional. É tempo para chuchu para executar. Agora, o cheque, ele tem um prazo prescricional bastante exíguo aí, porque o cheque prescreve em 6 meses, né? Em 6 meses contados da apresentação desse cheque aí, né? Então, só 6 meses. É um prazo bastante exíguo aí, contado da apresentação. E, na verdade, não é, na prática, não dá só 6 meses, dá um pouquinho mais. Por quê? Porque se o cheque foi emitido na mesma praça, tem 30 dias para apresentar, e depois desses 30 dias é que conta os 6 meses. Então, na prática, se o cheque é da mesma praça, você tem 7 meses para executar. E se o cheque é de praças diversas, né, você tem 60 dias para apresentar, né? E aí, após esses 60 dias, é que conta, então, o prazo de prescrição. Então, prescrição 6 meses mais 60 dias, na prática você tem aí, se o título é de praças diversas, 8 meses, né? 8 meses para executar. E se dentro desses prazos que a gente comentou, você protesta, o prazo prescricional ele é devolvido. Então, da data do protesto, você vai ter mais 6 meses. Então, se você protesta no último dia do prazo, você ganha mais 6 meses, você dobra, você fica com 1 ano, né, para poder executar esse título aí. Que foi o que aconteceu nesse caso, né? Olha só, o título foi emitido, né, no dia 5/2. Aí tinha 60 dias para apresentar, 30 dias para apresentar, então tinha que apresentar até dia 4/3/2018. E aí, do dia 4/3/2018, conta 6 meses. Então, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Não podia executar aí até 4 de setembro de 2018. Né? Só que dentro desse prazo, né, lá no mês 6, o título foi protestado. E aí, com o protesto, ganha-se o prazo de novo. Então, 4/6/2018 ganhou mais 6 meses. Né? Renovou o prazo prescricional por mais 6 meses, que é o prazo normal. E aí foi 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Foi lá para o dia 4 de dezembro de 2018. Então, podia executar esse título, né, até no dia 4 de dezembro de 2018. E a gente propôs essa ação, vamos pegar a data da ação, lá embaixo. Nós propusemos essa ação aí em agosto, 18 de agosto. A gente tinha até 4 de dezembro para executar. A gente podia ter esperado até 4 de dezembro de 2018, mas a gente promoveu essa ação, né, em agosto de 2018. Né? Então, sim, estava dentro do prazo prescricional. Né? Tanto é que o juiz recebeu a petição, né? Se tivesse prescrito, o juiz teria declarado a prescrição de ofício, né? Que após CPC de 2015, também a prescrição ela pode sim ser declarada de ofício. Ele não declarou, né? Então não estava prescrito, realmente estava dentro do prazo, ele tocou esse processo aí. Bom, então a gente descreve os títulos aí. Só que essa descrição do título, que é obrigatória, que deve ser feita, ela traz o título no seu valor nominal. Quando a gente faz a descrição aí, a gente põe o valor nominal do título, que é o que está escrito no título. Só que, se o título ele tem data de vencimento e ele não é pago na data de vencimento, o devedor encontra-se em mora pela própria data.
né? Então, se o título tem data de vencimento e o título não é pago na data de vencimento, o devedor encontra-se em mora pela própria data, pelo atingimento da data. E isso chama-se mora ex re, né? Mora ex re. O que é a mora ex re? É a mora que acontece pela própria coisa, pela própria data da coisa, a data do título aí. E veja que, como ocorre pela própria data, pela própria coisa, não há necessidade do credor notificar o devedor para constituí-lo em mora. Né? Em títulos de crédito, não há necessidade do devedor notificar, do credor notificar o devedor para constituí-lo em mora. Né? Obrigações que têm necessidade de notificar o devedor, notificar a pessoa do devedor, a gente chama de mora ex persona. Né? Quando houver necessidade de notificar o devedor, a gente chama de mora ex persona, porque precisa notificar a pessoa. Né? E só com a notificação é que de fato se constitui mora. Aqui, título de crédito, não. Aqui, título de crédito que tem data de vencimento, né? Que tem data de vencimento, a mora é ex re, é pela própria coisa, pela própria pessoa, não depende de notificação. E aí vocês vão me perguntar, professor, mas no cheque, né? Todo mundo fecha os olhinhos aí, imagina um cheque, todo mundo já viu um cheque, não tem lugar para colocar a data de vencimento, né? Então, como o senhor está falando que tem data de vencimento? Pessoal, o cheque é sempre à vista. Então, ele já é emitido vencido. A data de emissão é a própria data de vencimento. Por isso que no cheque só tem espaço para colocar a data de emissão. Não tem espaço para colocar a data de vencimento, porque ele é sempre à vista, né? Ele é sempre à vista. Então, ele já é emitido, vencido, né? E é por isso também, né, que, como a gente comentou aqui, o prazo prescricional se conta a partir da data de emissão, né? Porque ele é à vista, ele já é emitido, vencido aí. Né? Bom, o que eu quero dizer com isso tudo? Quero dizer com isso que, veja só, a gente colocou o valor nominal do título, né? Lá na petição inicial, lá na descrição da dívida, a gente colocou o valor nominal do título. Mas, se esse título é vencível à vista e a mora é ex re, da própria data de vencimento, a partir da própria data de vencimento, a gente tem que acrescer correção monetária e encargos moratórios. Né? Como esse título foi vencido e a mora é ex re, a partir da data de vencimento, né, que é a própria data de emissão, a gente tem que acrescer aí a correção monetária e os encargos moratórios. Né? E veja que quando se trata de um processo executivo, o artigo 798 do CPC, e aqui no caso, artigo 82 da lei do cheque, exige que se faça uma planilha de cálculos fazendo essa atualização e esse acréscimo de encargos moratórios. Quando a gente faz uma petição inicial de execução, a gente tem que fazer, é requisito essencial da petição inicial de execução, uma planilha de cálculos de atualização e acréscimo de juros. Aí, tem que ter. Então, por conta aí, né, e respeitando os ditames do artigo 798 do CPC e artigo 52 da lei do cheque, a gente fez sim essa planilha de cálculos aqui, ó, né? Então, a gente coloca aqui que aqueles são os valores nominais, mas que o valor atualizado da dívida corresponde, então, a R$ 8.079,13, e a gente coloca até quando, até que mês que a gente fez essa planilha. Claro, até a data da petição. Né? Não tem como terminar, né, numa data anterior à petição, porque você está abrindo mão de correção de juros. E não dá para fazer até uma data posterior da petição, porque a gente não é mãe de Ná para saber qual que vai ser a correção monetária, qual que vai ser a inflação aí, né? No atual estágio da coisa, a gente não tem como saber quanto,
mas a gente sabe que nós estamos ferrados. Inflação e correção monetária, aí a coisa está ficando bastante complicada. Já está e está piorando bastante. Então, não precisa ser nenhuma mãe de Ná para saber que nós estamos ferrados, né? Mas quanto estamos ferrados, nós não sabemos ainda, né? Então, a gente atualiza até a data da petição inicial. A gente atualiza até a data da petição inicial. Como a gente viu lá embaixo da petição, né? Ela foi feita em agosto de 2018, então a gente atualizou aqui até agosto de 2018. Pessoal, eu uso, né, o site drcalc.net, né? Acho que a gente já teve a oportunidade de conversar a respeito, de mostrar esse site, né? Eu uso esse site aqui, ó, drcalc.net. Acho ele bem bom mesmo, né, para a gente fazer as atualizações. Então, quem quiser dar uma fuçada aí, drcalc.net, aí vem aqui em cálculos, né, cálculos, e aí dentro de cálculos a gente já tem até uma planilha específica, ó, cálculos judiciais. E aí vocês vão clicar aqui, ó, planilha de débito judicial, né, planilha de débito judicial. Essa planilhinha aqui que eu uso para atualizar. Aqui a gente coloca até quando se quer atualizar, que é a data da petição, né? Nós já estamos aí finais, né, derradeiros de março de 2022. Aqui a gente coloca o índice que a gente quer e veja que esse site é bastante completo, né? A gente tem índice de preços e custos, por exemplo, IPCA, IGPM, né? A gente tem índices de mercado financeiro, né? Moeda, cálculos judiciais, que é o que interessa para a gente, e vários outros índices aí, né? Então, a gente já deixa aqui no cálculo judicial. Dentro do cálculo judicial, cada tribunal ele tem a sua planilha de cálculos, né? Então, a gente pode selecionar também a planilha de cálculo que a gente quer. Olha só, a gente tem cálculos da Justiça Federal, a gente tem cálculos dos tribunais estaduais, a gente tem cálculos trabalhistas, né? Em geral aí. Mas, estando aqui no estado de São Paulo, a gente pega a planilha do TJ São Paulo. Aí a gente tem a questão, a incidência, né, de juros compensatórios. Veja só, o juro compensatório ele não é automático. Ele só vai ter incidência se tiver expressa previsão no título. Juro compensatório não tem incidência automática, né? Ele só vai ter incidência se de fato tiver previsão expressa no título. Nos nossos títulos aí, não tem previsão expressa. Normalmente, cheque não tem previsão expressa. Mas, outros títulos, por exemplo, nota promissória, costuma ter, né? A gente escreve lá na nota promissória que o devedor daquela nota promissória se compromete também a pagar juros compensatórios ou juros remuneratórios aí, né? Até 2% ao mês, beleza, não configura agiotagem, né? Então, até 2% ao mês pode colocar de boa aí, né? Não sei se o devedor vai topar e vai querer assinar, mas aí o negócio é entre credor e devedor. Mas, pela lei, até 2% ao mês pode colocar de boa aí na nota promissória. Agora, os juros moratórios, eles são automáticos, né, da data de vencimento. Então, a gente clica aqui em juros moratórios aí. Aí, se tiver alguma multa prevista, se tiver algum honorário, nesse momento não tem, né, porque a gente está fazendo petição inicial, pode ser que tenha futuramente, mas na petição inicial ainda não vai ter honorários, né? E aí a gente coloca a data, né, de vencimento dos títulos e o valor de cada um deles aí, né? Aqui embaixo, a gente coloca a data de vencimento do título, né, e a data, né, e o valor de cada um deles aí. No caso do cheque, a data de vencimento é a própria data de emissão, né? No caso do cheque, a data de vencimento é a própria data de emissão, porque o cheque, volto a dizer, é um título vencível à vista. E a gente coloca o valor aqui e manda executar o cálculo, ele vai fazer sozinho aí. E aí eu recorto a planilha do site e colo aqui na petição inicial, né? É isso que eu faço. Eu recorto aquela planilha do site e colo aqui na petição inicial. Pessoal, nós não vamos fazer aqui, né? Porque a gente também nem tem tempo para fazer isso. Mas se vocês voltarem aí nas aulas que tivemos no passado, e todas elas estão gravadas e disponibilizadas aí no YouTube, lá no meu canal, né? Olha, chique, né? Quem diria, né? Ter canal aí.
Canal no YouTube, meu Deus do céu. A gente fez uma das peças, né, que é a peça de cumprimento de sentença que a gente fez no passado, a gente fez os cálculos à mão, né? Eu não vou fazer aqui, mas a gente já fez, né, esses cálculos à mão aí, né? Então, quem quiser, dê uma olhadinha aí, que dá sim para fazer esses cálculos à mão. Ninguém mais faz, né? Ninguém é doido, né, de fazer o cálculo à mão, mas dá para fazer sim. Pessoal, e aí a tabelinha, ela dá para a gente o valor atualizado nessa coluna e ela dá também, né, o valor dos juros, né, moratórios aqui nessa outra coluninha aqui, soma tudo e a gente teve o resultado final, o valor final, 8.076,13. Ainda sem honorários, porque é petição inicial, né? A gente ainda não pode colocar honorários em algo que está começando, né? Mas, depois do processo executivo ajuizado, o juiz vai fixar honorários. Normalmente, o juiz já fixa 10%. Né? Quando a gente dá entrada no processo executivo, o juiz já fixa honorários aí, normalmente 10%. E aí, todas as demais atualizações que a gente fizer ao longo do processo executivo, aí, né, a gente coloca o leitinho das crianças. A gente pode acrescentar os 10% de honorários advocatícios aí, né? Porque aí já foi fixado. Só na petição inicial que não. Bom, e aí, né, pela lei, já até acabou a petição, né? Pela lei, você já até acabou a tua petição executiva, né? Não precisa fazer mais nada aí, né? Mas a gente costuma, sim, acrescentar mais algumas coisas aí. Então, no caso aqui, a gente fala que os títulos foram devolvidos, né, pelos motivos 11 e 12. A gente fala que teve protesto para mostrar que houve interrupção do prazo prescricional da força executiva. E nesse caso em específico, eu já acrescentei pedido aí, ó, tudo isso que está em azul refere-se a pedido de desconsideração da personalidade jurídica, né? Não é obrigatório fazer, mas eu optei em fazer já na petição inicial. Por quê? Porque eu sabia que a empresa já tinha sido fechada, né? Então a gente executou a Nippon Citrus já sabendo que a empresa já tinha sido fechada, né? Ela tinha um estabelecimento empresarial e na calada da noite, na virada da noite, esse estabelecimento ora estava aberto e de repente fechou do nada sem ninguém saber o que estava acontecendo. Isso chama encerramento ilegal de empresa e o encerramento ilegal de empresa ele configura aí má-fé, né, para fins de pedido de desconsideração da PJ, né, com base no artigo 50. E é justamente isso que eu alego aqui, né? Né? Eu não vou entrar nesses detalhes, né, de desconsideração da PJ, porque isso é matéria teórica, né? Vocês já estudaram, né, em direito civil, o artigo 50, vocês já estudaram em direito empresarial, direito trabalhista aí, né, a desconsideração da PJ também pela teoria menor. Então, a gente não vai entrar aqui, né? Mas foi por isso que eu já pedi de cara a desconsideração da PJ, porque eu sabia que a empresa já estava fechada, né? Então, estando fechada, sabia que não ia achar patrimônio nenhum em nome da empresa, né? Não ia achar um gato para puxar pelo rabo em nome da empresa aí, né? Então, foi por isso que a gente já fez. E feita a desconsideração, feito o pedido de desconsideração, a gente já passa aí para os pedidos finais de uma petição inicial de ação executiva, né? A gente já passa aqui para os pedidos finais. Professor do céu, só isso? Só. Né? A petição inicial de uma ação executiva é só isso. Por que é só isso? Porque, volto a dizer, o que importa é o título. Porque o título ele já tem por si presunção de exigibilidade, certeza e liquidez. Então, você não precisa falar nada além do título aí. Ele já traz todos os elementos necessários para a própria ação executiva. Então, nos pedidos finais, a gente fala que vai vir propor, então, ação executiva, e aí a gente faz os nossos pedidos aí. Olha só, primeiro pedido da ação de execução, que seja fixados os honorários. Aí, né? Porque a gente entra com a ação sem colocar honorários na planilha. E aí a gente pede para que já seja fixados os honorários, porque nas atualizações futuras, né, se o devedor não pagar, provavelmente não vai pagar, se chegou a esse ponto, provavelmente ele não vai pagar. Nas execuções futuras, a gente já coloca dentro da planilha os honorários aí.
Mas veja que, pessoal, nem precisa pedir, tá? A gente pede para fazer a petição completa, mas nem precisa pedir. Por quê? Porque mesmo que a gente não peça, o juiz é obrigado, sim, a fixar os honorários. É por força de lei, né? É a lei que determina que o juiz fixe honorários na execução, né? Então, se a gente não pedir, mesmo assim o juiz vai fixar. Isso chama-se pedido implícito. Os honorários advocatícios, eles são aí um pedido implícito, que ainda que a gente não faça, o juiz vai dar, né? O juiz vai dar. Bom, mas o que importa é o pedido de citação do devedor para pagar a dívida no prazo de 3 dias. Esse é o pedido principal da ação executiva. A gente pede para que o devedor executado seja citado para pagar a dívida no prazo de 3 dias. Gente, olha só, olha a força que tem uma ação de execução. O devedor, ele não é citado para se defender. Não. O devedor na ação de execução, ele é citado para pagar no prazo de 3 dias. E veja que isso é determinação da lei. Se ele não pagar em 3 dias, o juiz já toma medidas satisfativas, buscando bens em nome do devedor e localizando esses bens, já até penhorando esses bens, né? Então, se não pagar em 3 dias, já tem até penhora, né? Então, veja a força do processo executivo aí. Pessoal, e aqui eu coloquei o valor nominal, né? Aqui eu coloquei o valor nominal, que é o somatório. Lá em cima a gente atualizou já. Mas aqui eu coloquei o valor nominal. Ah, professor, você está perdendo dinheiro? Não, eu pedi para que quando fosse pagar, o próprio devedor atualizasse da data de vencimento até a data do efetivo pagamento, né? Então, eu atualizei ali em cima. Eu fiz o que a lei determina, que é apresentar a planilha de cálculo atualizada. Mas aqui embaixo, eu coloquei o valor nominal e pedi para que o próprio devedor atualizasse, né? Da data de vencimento do título até a data do efetivo pagamento. Então, quando ele fosse pagar, ele atualizava. Por que eu fiz dessa forma aqui, pessoal? Por que eu fiz dessa forma aqui? Porque aquela planilha, né? Aquela planilha é atualização até agosto. Mas até citar o devedor, e nesse caso, considerando que o devedor não ia pagar porque estava fechado, eu só ia conseguir receber se houvesse desconsideração, e quando houvesse desconsideração, eu sabia que ninguém ia pagar em 3 dias, eu sabia que ninguém ia pagar em agosto. Então, eu deixei em aberto aí para que o pagamento fosse, o valor fosse calculado quando houvesse pagamento, passado aí algum tempo, né, para viabilizar a citação e a desconsideração da personalidade jurídica. Então, eu coloquei o valor nominal, mas pedi para que fosse, né, atualizado, então, do vencimento até a data do efetivo pagamento aí. E como o pagamento demoraria mesmo para ocorrer, né, teria que atualizar tudo de novo. Então, veja, a gente faz sim atualização até a data da petição, mas a gente, lá embaixo, lá nos pedidos finais, não usa aquele valor, porque aquele valor é do momento da petição e pode demorar para pagar. Então, a gente vai pedir para que seja atualizado sempre até a data de vencimento, né? Desculpa, até a data do efetivo pagamento. Esse é o pedido da execução, né? A gente dá o valor, mas a gente pede para que seja atualizado até a data do efetivo pagamento. E aí, passa o tempo que for, a dívida vai aumentando, né? A dívida vai crescendo aí, porque tem que ser atualizada a data de pagamento. E aí vocês vão perguntar, professor, e se o devedor executado pagar, mas pagar o valor nominal sem esses acréscimos até a data do efetivo pagamento? Se ele fizer isso, ele pagou menos do que ele devia. E aí? E aí que você, como credor, não concorda com o valor. Você diz que o que ele pagou é incontroverso, porque ele reconheceu, mas que aquele valor é a menor do que o devido, então você não concorda com a extinção da execução e você quer cobrar a diferença. Aí você já calcula qual é a diferença e passa a cobrar
a partir dali só a diferença, né? Então é assim que funciona. Se ele pagar um valor nominal sem os acréscimos legais, correção, juros, você diz que aquele valor é incontroverso, que aquele devedor concordou com aquele valor. Beleza, está incontroverso. Mas que aquele valor é inferior do que eu realmente devido, e aí você recalcula, abate o valor que ele já pagou e passa a cobrar dali para frente só a diferença. Então, o processo executivo não vai ser extinto, ele vai permanecer em litispendência, né, em pendência da lide, em pendência de tramitação, porém, agora com valor reduzido, né, permitindo a cobrança só pela diferença aí. Bom, pessoal, no caso dessa petição, a gente fez o requerimento aí, né, de desconsideração da PJ, né? Então, requeremos a instalação do incidente de desconsideração, com base no artigo 134 aí do Código de Processo Civil, com a citação dos sócios para se manifestarem aí, né? Com a citação dos sócios para se manifestarem. E o julgamento de procedência da desconsideração para permitir a penhora do patrimônio pessoal desses sócios aqui, né? Então, julgando procedente o incidente de desconsideração, não, a gente sabia que não ia achar um gato para puxar para o rabo em nome da empresa, já fizesse a penhora, então, do patrimônio pessoal desses sócios aí. E também não é obrigatório, mas a gente costuma fazer, né? Já pedidos de busca de bens, né? Não é obrigatório fazer isso aqui na petição inicial, porque você não sabe se o devedor vai pagar ou não, e se ele pagar nem precisa, né? Mas a gente já costuma fazer aí na nossa petição inicial pedido de busca de bens. Então, olha, no prazo de 3 dias, inexistindo pagamento voluntário, né? Então, nesse prazo de 3 dias que o juiz dá para o devedor pagar, inexistindo pagamentos voluntários, quer dizer, o devedor não pagou, a gente já pede a busca de bens. Então, penhora pelo sistema online do Bacenjude, do Arispe, do Renajude, né? Pode colocar aqui qualquer tipo de bens aí, qualquer tipo de sistema, qualquer forma de busca de bens. A gente já costuma colocar aqui, né? Inclusive, olha só, você pode pedir aí para o oficial de justiça já proceder penhora no local, né? Não tem problema nenhum, né? Você pode pedir para o oficial de justiça já proceder penhora no local. Então, ele vai lá no local fazer a citação do devedor, você pode pedir que ele já penhore bens ali, né? Então, já ganha tempo aí. Dificilmente os juízes já fazem isso, né? A gente coloca na nossa petição inicial, mas dificilmente os juízes já fazem isso de forma automática, né? Eles acabam esperando o prazo de 3 dias, eles acabam dando uma chance, então, para o devedor pagar, e aí, realmente, se ficar caracterizado a omissão do devedor, né, a falta de vontade do devedor em pagar, aí que os juízes fazem essa busca de bens, né? Mais uma questão prática, né? Se eles fizessem antes, pode ser que o devedor pagasse. Raro, mas pode ser que o devedor pagasse. E aí eles teriam perdido todo o trabalho que o juiz fez, né? Que o juízo fez. E como o Poder Judiciário já é abarrotado, eles não podem se dar o luxo de perder esses trabalhos aí, né? Então, eles acabam esperando para ver. Eles esperam para ver e depois, né, se for o caso, aí realmente eles fazem, né? Pessoal, eu também, não é obrigatório, mas eu costumo pedir aí para que o juiz defira ao oficial de justiça os benefícios aí, né, as possibilidades aí do artigo 212, parágrafo único, né? O que é o artigo 212, parágrafo único? Possibilidade de oficial de justiça ir fora de horário comercial, possibilidade de oficial de justiça requerer concurso de força policial, né? Não sei quem que vai ser citado, né? E veja que não é algo bom para o devedor, né? A execução. Então, a gente acaba já pedindo, né, que seja deferido esses benefícios do artigo 212. O oficial de justiça poder ir fora do horário comercial, o oficial de justiça poder, sim, chamar concurso de força policial. Né?
E isso normalmente os juízes permitem, né? Porque é até uma segurança para o próprio oficial de justiça. Isso normalmente acontece sim, porque é uma segurança aí para o oficial de justiça. Depois, pessoal, a gente faz o requerimento de prova, isso é obrigatório, né? Tanto nas petições iniciais de processo de conhecimento, né? Quanto nas petições iniciais de processo executivo, tem que ter o requerimento de prova, tem que ter, né? Mas aquele requerimento bastante genérico, né? Protesta-se provar o alegado por todos os meios de prova admitidos em direito AI, né? Então, é um protesto genérico por prova, mas tem que ter. Pessoal, e eu sempre coloco, né, numa petição de execução, que o título original está à disposição, né? Eu sempre coloco, né? Para mostrar que eu sei, né, que eu tenho que guardar esse título no original e que eu sei que tem que ter o título no original. Então, sempre coloco aí, né, que o título fica à disposição do juízo. Mas mesmo que não colocar, claro, o título tem que estar à disposição do juízo. Então, se ele intimar a gente para apresentar em cartório, ele vai intimar, a gente tem que levar, né? A gente tem que levar. Mas eu sempre coloco aí. E depois, pessoal, eu coloco o valor da causa aqui, né? Eu coloco o valor da causa. Pessoal, o valor da causa na ação executiva é o valor da dívida, né? Aí não tem nem o que discutir, né? Numa ação de execução de dívida, o valor da causa é o valor da própria dívida, né? Eu não costumo colocar o valor atualizado, não, né? Eu não costumo colocar o valor atualizado, não, né? Eu costumo colocar o valor nominal, né? Mas se for ver tecnicamente, tem que ser o valor atualizado, né? Tem que ser o valor atualizado. Mas eu não costumo colocar o valor atualizado, eu costumo colocar o valor nominal. Por quê? Puro migué, puro migué. Porque se eu coloco o valor atualizado, ele é maior. E como o valor da causa é maior e o valor da causa é a base de cálculo para as custas processuais, se eu colocar o valor atualizado e ele sendo maior, o valor das custas processuais também será maior. E aí o meu cliente vai ter que pagar custas em montante maior. Nesse caso aqui não faria diferença quase nenhuma, né? Ou de fato nenhuma, porque o valor é muito pequeno, né? A diferença é muito pequena entre o valor nominal e o valor de correção, a diferença é muito pequena, então na prática não mudaria nada, e também porque nesse caso tem justiça gratuita, ele não vai pagar custas, né? Ele não vai pagar custas, né? Mas por uma questão aí, né, de proteger o nosso cliente ou diminuir prejuízo ao nosso cliente, eu costumo colocar o valor nominal, né? Lá em cima eu faço o cálculo, atualizando. Lá em cima eu peço para que seja pago atualizado, né? Mas aqui embaixo, no valor da causa, eu coloco o valor nominal. Sendo menor, o valor das custas devidas também é menor. Pessoal, e veja que nesse caso não faz diferença. Nesse caso, a diferença é pequena. Mas já pensou, se é uma dívida muito grande e o período de mora é muito grande, né? Você vai ter uma base de cálculo já grande, incidindo correção e juros percentual sobre base de cálculo já grande, o valor da correção e o valor dos juros também vai ser muito grande. Então, vai aumentar proporcionalmente muito, né? E pode ser também que, sendo execução de contrato, exista cláusulas penais, cláusulas de multa, né? Já pensou? Colocou lá uma multa de 50%, né? Colocou lá uma multa de 50%. Isso vai aumentar bastante, né, o valor da dívida, e aí aumenta bastante também o valor do valor da causa, né? E aumentando bastante o valor da causa, vai aumentar também bastante o valor das custas processuais aí. Então, eu dou migué e coloco o valor nominal aqui. Mas veja aqui, se o juiz bater o olho nisso, se atentar para isso, e se for algo relevante, né? Se for uma diferença substancial, ele vai poder mandar emendar a petição inicial para colocar como valor da causa o valor atualizado da dívida, e se ele o fizer, aí ele vai mandar também complementar o valor das custas processuais, né? Então vai ter que complementar.
E aí a gente termina padrãozão, né? Termos em que pede espera deferimento, local e data e assinatura de advogado, né? Padrãozão de toda a petição aí, né? Pessoal, essa é a petição inicial de um processo executivo, né? A gente passou por todos os elementos. É uma petição bem mais simples do que uma petição de processo de conhecimento, né? Então, também mais fácil de fazer. A grande peculiaridade dela é a necessidade da planilha de cálculo, né? O difícil dela, na verdade, é a elaboração da planilha de cálculo. Antigamente, que se fazia à mão, era bem pior, né? Hoje que tem esses sites aí, a coisa ficou bem mais tranquila. Pessoal, alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário? Alguém tem alguma sugestão? Enfim, fiquem à vontade aí. Professor, Oi? quando esse título é um contrato tipo água, luz, o que eu vou colocar aí, o que a empresa coloca é o quê? Vamos, Porque vamos pegar, vamos pegar uma execução de contrato aqui, que eu entrei agora e a gente acabou fazendo acordo também, que por sinal é da minha mãe, né? Então vamos pegar aqui, não muda muita coisa não, quer ver? Vamos ver se ainda tá, se já foi arquivado ou se ainda a gente consegue localizar por aqui. Quando a gente faz o contrato, a execução de contrato de aluguel, a gente junta o contrato de aluguel e junta esses consectários legais, né? A água, a luz, tudo junto, né? E aí, na hora de fazer a planilha, a gente especifica lá. Então, aluguel do mês tal, mais aluguel do mês tal, mais aluguel do mês tal, e vai somando. Aí coloca lá, água do mês tal, coloca o valor. Luz do mês tal, coloca o valor. Então, a gente junta os documentos todos, né, contrato e boletos, né, junto com a petição inicial, e na planilha a gente descreve quais são os valores e soma tudo, né? É assim que funciona. entendi. Deixa eu ver se a gente consegue pegar aqui, se ele não foi arquivado. Aqui, ó, execução contra a Fazenda Pública, cumprimento de sentença, mandato aqui de Jales, despejo por falta de pagamento, aqui, ó. Esse aqui é o da minha mãe, ó, execução de título extrajudicial. Aí, vamos pegar, visualizar autos. Aí, pessoal, petição de execução normal. Nesse caso, a gente moveu no juizado, né? A gente optou em mover no juizado. Por quê? Porque naquele outro caso que eu mostrei para vocês de Monte Aprazível, eu sabia que a pessoa ia conseguir justiça gratuita, né? Então, eu optei em mover na vara comum, porque ia ter justiça gratuita, não ia pagar custo. Agora, minha mãe não conseguiria justiça gratuita, né? E aí, então, se eu movesse na vara comum, eu teria que pagar custas, né? Então, eu optei em mover no juizado, porque o juizado paga custo. Esse é o motivo. Então, aqui, né? E aí é uma ação de execução normal, né? Então, a exequente, né? Juizado aqui em Jales, né? A vara do juizado da comarca de Jales. O exequente é minha mãe. Os executados aí são os inquilinos, né? Os então inquilinos e os fiadores, né? Então, a gente coloca tudo junto também, os inquilinos e os fiadores aí. Eu pedi prioridade de tramitação, né? Porque minha mãe tem idade e ela tem doença cardíaca, né? A competência onde a obrigação tinha que ser executada, a casa alugada era de Jales, então, né, em Jales. Mas no caso de contrato, normalmente tem cláusula de competência territorial, que é o caso aqui, ó. Os signatários desse contrato de locação elegem um foro da situação do imóvel, né? Normalmente o contrato tem cláusula de foro. Esse caso em específico aqui, né? Esse caso em específico aqui, eu sempre faço isso. Quando eu faço um contrato de locação, eu coloco poderes, né, para que todos recebam citação para todos. Então, eu coloco poderes do inquilino receber citação em nome do fiador, citando, portanto, o fiador em nome do inquilino e vice-versa. Eu coloco o inquilino, eu coloco o fiador dando poder para citar o inquilino, para ser citado em nome do inquilino e vice-versa aí. Por que eu faço isso?
Porque, veja que, se eu não coloco esse tipo de concessão de poderes aí, eu tenho que citar os dois, pessoalmente os inquilinos e pessoalmente os fiadores. Ao passo que se eu coloco cláusula de mandato, né, que chama cláusula de mandato, um dando poder para o outro, basta eu citar um deles que eu já tenho todos citados automaticamente, né? Então, é uma forma de facilitar aí a vida. Qualquer um dos dois que eu cite, ou inquilino ou fiador, os dois estão citados automaticamente. E eu explico isso para o juiz, né? Porque eu peço a citação em nome de um só, né? Aí, eu pedi liminarmente aqui a inscrição da dívida no imóvel do fiador, né? Quando a gente fez o contrato de inquilinato, a gente colocou o fiador dando um bem em garantia, que é a casa dele, né? E aí eu pedi para o juiz já determinar a inscrição na matrícula do imóvel, né? Para que a dívida já fique na matrícula. Veja, não é uma penhora ainda, né? Não é uma penhora ainda, porque pode ser que eles paguem, né? E se ainda tem possibilidade de pagar, não tem por que eu já fazer a penhora. É uma mera inscrição da dívida na matrícula do imóvel. E por que isso é vantajoso? Porque, veja só, se vocês quiserem comprar a casa do fiador, e aí vocês vão lá no cartório ver se a casa está livre, desimpedida, desembaraçada, mas tem uma inscrição de dívida nela, vocês podem até comprar, se vocês forem lucros, porque vocês vão pagar e vão perder, né? Então, ninguém compra, né? Então, ainda que ela não impeça a venda, né, e ainda que não seja uma penhora, na prática, ninguém vai comprar uma casa que tem inscrição de dívida, né? Porque senão você compra, paga e perde a casa para o credor, né? Que já inscreveu a dívida naquela casa aí, né? Isso tem previsão expressa aí, gente, no artigo 828. A base disso é o artigo 828 do CPC. Olha lá. O exequente poderá obter certidão de que a execução foi admitida pelo juiz, com identificação das partes e valor da causa, para fins de averbação no registro de imóveis aí, de veículos ou outros bens sujeitos a penhora, arresto ou indisponibilidade. Veja, sujeitos, ainda não é penhora, ainda não é arresto, ainda não é indisponibilidade. E aí vem aquele padrãozão, né? A gente descreve a dívida e o título, né? Então, o exequente é legítimo proprietário da casa localizada em tal lugar. Essa casa foi alugada pelo primeiro executado, tendo como fiadores o segundo executado. O contrato de locação, olha lá, contrato de locação é título executivo extrajudicial, artigo 784, inciso 5 e inciso, na verdade, 7, ó, o crédito documentado, comprovado, decorrente de aluguel de imóvel, né? Então, é título executivo o contrato e os créditos, todos eles decorrentes de aluguel de imóvel aí. Aí eu junto aqui uma jurisprudência, falando que contrato de execução é título, né? E aí eu mostro aqui que houve descumprimento desse contrato por parte do inquilino, né? O inquilino descumpriu o contrato, né? Porque deixou de pagar, né? Então, veja, está previsto na cláusula 6ª do contrato que o não pagamento, né? O não pagamento gera descumprimento do contrato. E a gente vai poder executar, né? E aqui, ó, pessoal, eu liquido o valor, olha só, eu liquido o valor, ele não pagou setembro, outubro, né, no valor de 1.100, ele não pagou novembro, dezembro, janeiro, no valor de 1.330 aí, né? Então, ele tem 1, 2, 3, 4, 5 meses em atraso, né? Tinha 5 meses em atraso. A gente fez acordo, eles pagaram, né? E aí, então, a gente apresenta o valor da dívida, né? Então, eu atualizei, olha só, aluguel mês a mês, né? Então, vencido 10 do 9, 10 do 10, 10 do 11, 10 do 12, 10 do 1, né? Que foi quando eu ajuizei essa ação aqui. E aí, eu coloquei a cláusula de multa, né? Dentro do contrato tem previsão de multa. O não cumprimento de qualquer das obrigações desse contrato, inclusive a obrigação de pagar aluguel, portanto, não pagamento do aluguel, gera uma multa aí de 3 aluguéis. Então, 3.300 aí de multa. Além disso, o próprio contrato tem honorários advocatícios. Veja, não foi fixado pelo juiz, né? No outro caso, era título de crédito, não tinha honorários. Contrato já tem. Então, o contrato ele prevê honorários de 20%. Eu já coloquei os honorários de 20% e atualizei tudo
né? A dívida aí foi para 12.824,64, né? E aí a gente já faz os pedidos finais, né? Pedido final, eu pedi a tutela provisória para inscrever na matrícula do imóvel, né? Averbar na matrícula do imóvel. Pedi fixação de honorários de sucumbência. Ah, professor, mas não está fixado no contrato? O que está no contrato são os honorários contratuais. E aí o juiz pode fixar, além daqueles contratuais, os honorários de sucumbência, normalmente 10%. Então, né, já de cara aí na execução do contrato, a gente tem 20% de honorários contratuais e o juiz provavelmente vai fixar 10 de sucumbência, a gente vai para 30, né? A gente vai para 30, né? Então, depois citar os devedores, né? Todos na pessoa do primeiro executado, porque tem cláusula mandato no contrato, né? Tem cláusula mandato, para, no prazo de 3 dias, pagar o principal acrescido de tudo até a data de vencimento. O pedido é o mesmo, né? Pagar em 3 dias o valor acrescido das datas aí. Pessoal, já pediu a averbação, né? Mas já indiquei o próprio imóvel do fiador, né? Para ser penhorado. Então, se não pagar em 3 dias, além da averbação, já vai penhorar de cara, né, o imóvel do devedor, que foi o que aconteceu, né? Por isso que a gente fez acordo, porque penhorou a casa do fiador, o fiador ficou com medo e aí a gente fez acordo. E os pedidos, o restante dos pedidos é a mesma petição, padrãozão aí, valor da causa é um pouquinho maior, né? E só. E aí a gente junta, claro, o contrato, né? O título executivo é o contrato. Então tem que juntar o contrato. Ah, isso aqui é o exame da minha mãe para provar que ela tem doença cardíaca e pedir prioridade de tramitação, né? Aqui a gente junta o contrato de locação exclusivamente residencial, né? Então aí o contratinho padrão a gente tem que juntar aqui, né? E aí, olha só, vem a decisão do juiz, né? Vem a decisão do juiz. Olha só, trata-se de pedido de tutela antecipada de urgência para determinar penhora do imóvel. O caso é de deferimento. Ao que consta no houve pagamento de aluguel, a exequente pessoa idosa indicou bem impassível a penhora, assim para assegurar o resultado útil do processo, defere-se a tutela antecipada para determinar a inscrição, registro de averbação do presente processo na matrícula do imóvel, né? Providencie, né? Faça isso. E aí ele mandou, cite-se para que seja efetuado o pagamento espontâneo do débito, nos termos do artigo 829 do Código Civil. E, desde logo, o juiz já fixou honorários advocatícios. Ele mandou citar para pagar e já fixou os honorários advocatícios. Então, em cálculos posteriores a esse despacho inicial, a gente vai manter os honorários de 20%, que são contratuais, e a gente vai acrescentar mais 10% a título de honorários de sucumbência. Em razão da idade e da doença da minha mãe, o juiz determinou a prioridade de tramitação e citou aí os devedores. Pessoal, como eu entrei com essa ação, estava em recesso, né? Estava em recesso, demorou um pouquinho. E aí, então, olha só, eu consegui levantar o IPTU do período, né? Eu entrei, estava no recesso, demorou um pouquinho, eu consegui pegar o IPTU. Então, aí, olha só, eu peguei o boleto de IPTU de 2021, coloquei, o valor foi 581, né? Dividindo esse valor pelos meses não pagos, dá R$ 48,00 em cada mês. E também já peguei o IPTU de 2022, olha como subiu o IPTU aqui em Jales. 2021 foi 581,80, 2022 foi para 989 aí, praticamente dobrou o valor do IPTU do imóvel aqui em Jales, né? E aí, dividindo esse 989 por 12 meses, a gente tem 82,41 por mês no mês de janeiro, né, que ele ainda ocupava a casa, né? E aí eu reprocedi os cálculos, né? Refiz os cálculos aí, e aí foi para 14 mil, né? Aí foi para 14 mil. Olha só, eu mantive o valor dos aluguéis mensais, né? Mantive o valor dos aluguéis mensais e eu acrescentei o IPTU, né? Acrescentei o IPTU. E aí, como havia virado o ano e tinha reajuste pelo IGPM, o valor do aluguel também aumentou, a multa é de 3 aluguéis, então, né, o valor da multa, como o aluguel aumentou também o valor da multa, foi para 3.990. Aí eu acrescentei os honorários contratuais de 20%, que já está no contrato, acrescentei os honorários de sucumbência de 10%,
né? E o novo valor da dívida, devidamente atualizado, foi de 15.785,26, né? E como que eu pude atualizar, acrescentar o IPTU? Porque eu achei os boletos, né? Achei os boletos aí nesse período. E aí eu junto o boleto, né? Eu junto o boleto. Olha o IPTU aqui, né? Olha o IPTU. E o outro IPTU está aqui também. Cadê o outro IPTU? Aqui é o comprovante de pagamento, né? Do IPTU 1. Aqui é o IPTU 2, né? O IPTU 2 de novembro, né? Minha mãe desfocou um pouco desfocou não, né? Não enquadrou direitinho a foto aí. Ela que tirou a foto e me mandou, né? E aqui o comprovante de pagamento. Então aí eu pude acrescentar. Tudo que você tiver de boleto e tiver comprovante de pagamento, você acrescenta na planilha de cálculo e atualiza tudo junto, vira um bolo só e toca a execução, né? É dessa forma aí, Cris, que a gente faz. Junta tudo. Entendi, professor, obrigada. Imagina. Pessoal, e aí, né, como eu falei para vocês, a gente fez acordo, né? A gente fez acordo depois e extinguiu, né? Então, aqui, ó, quer ver? Essa petição, a gente fez acordo extrajudicial, né? Então, a gente fez acordo, ó, requerer, aí, informar que as partes chegarem em acordo extrajudicial e assim requerer a extinção do presente processo, né? E colocamos que custo em aberto vai correr pela executada, mas nem tem custo em aberto porque é juizado, né? Então, a gente fez acordo e recebemos aí, e aí o processo já foi extinto. Na hora que penhorou a casa, na hora que o fiador descobriu que a casa dele estava penhorado, aí deu acordo. Pessoal, beleza isso aqui? Alguém tem alguma Beleza. dúvida? Dá para fazer a peça aí, né? A gente não teria tempo para fazer ela do zero, né? Digitando aí. Então, eu optei já pegar uma peça pronta e mandar para vocês e apenas a gente comentar aí, né? Mas dá para fazer a peça? Tá pronta, na verdade, né? Tá tranquilo, né, professor? Tá lá já. Tá pronta. Pessoal, tranquilo então? Alguém tem alguma dúvida? Alguém tem algum comentário? Fiquem à vontade. Se não, então, né, dado o horário aí, a gente só tem 2 aulas agora, né? A gente encerra. Eu vou baixar esse vídeo aqui do site, do Google, né? Do Gmail, e vou disponibilizar para vocês no YouTube. E aí eu mando, quando tiver tudo redondinho, aí eu mando o link no grupo. Vocês podem acessar, né? Quem não pôde assistir a aula vai poder assistir. Quem quiser rever alguma coisa, fica à vontade aí. Beleza, pessoal? Obrigada, viu, professor? Foi Obrigado 10. vocês. Foi Então, bom joia. final de semana. Bom restinho de sábado, bom final de semana a todos aí. A gente se vê depois. Obrigado, Alex. Muito obrigado. Bom tê-lo aqui. A gente se vê, gente. Um abraço. Até mais. Se cuidem aí. Tchau, 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 valeu. tchau. Até mais. Obrigado, gente.